Sagitarianos e sagitarianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estarem de volta. Sagitarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025, uma leitura intuitiva, geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora. E é isso. Vamos ver o que as cartas, quais são as mensagens, conselhos, direcionamentos. Começar aqui com o tarô de hoje. Energia geral para o signo de Sagitário. Já te convido a se inscrever no canal, a interagir nesse vídeo. Essa interação aqui é muito, muito, muito importante, Sagitariano. Energia geral. Viraram duas. Ok. A carta do louco com a carta da coragem. Sagitariano, não tem como ser louco, não tem como... A carta do louco, ela traz um novo começo, né? É um novo começo onde eu vivo a minha própria história. O louco, ele está à beira de um precipício. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui comigo, mas quem olha de longe, ele está à beira de um precipício. Conseguem ver? A gente tem uma montanha. Só que quando a gente olha bem de pertinho, a gente consegue ver que o pé dele está tocando em um caminho. Conseguem ver? O pé dele tocando em um caminho espiritual, um caminho que não é todo mundo que consegue enxergar, um caminho que demanda coragem, que demanda autenticidade, que demanda ser honesto consigo mesmo e caber na própria história. Aqui eu posso estar falando com pessoas que em outubro começam a entender: vou fazer por mim mesmo. Vou dar este passo, mesmo que seja pequeno demais à vista das outras pessoas. Vou me distanciando aos poucos dessas coisas que me prendem, né, no mesmo lugar, que não deixam eu seguir o movimento que eu acredito e que eu entendo inconscientemente e intuitivamente que eu preciso fazer. Entende? Só que quando eu trago a carta da coragem junto com a carta do louco, é meio que você entendendo a importância de ser diferente. Você entendendo que mesmo diante das rochas, das pedras, de solos, terras que não são férteis, você continua brilhando. Você tem a capacidade de fazer a diferença no ambiente que você está, quando você ativa e enxerga a própria luz. Quando você para de ter medo da comparação, quando você para de ter medo do julgamento. Eu posso estar falando aqui com pessoas que começam uma nova jornada, né? A gente tem no fundo do deck a carta da integração. E é muito lindo, porque quando eu trago integração, ou seja, eu tenho vida espiritual, vida material, eu tenho mente, corpo e espírito juntos, eu tenho energia masculina e energia feminina juntos, eu vou até... Pronto, depois eu consigo colocar isso na capa do vídeo de vocês. Porque é meio que isso. Quando você traz integração, quando você traz visão, quando você traz entendimento para a sua vida e para a sua jornada, é onde você começa a entender. Por que eu estou dando tanta importância à opinião das outras pessoas? Por que eu continuo me relacionando e frequentando ciclos e lugares e coisas que não ressoam comigo? Sabe? O louco, ele não tem medo de ficar sozinho. Ele entende que o primeiro passo é muito mais importante do que conseguir caminhar toda a jornada, sabe? Ele entende a importância de começar. Ele entende a importância de fazer aquilo que precisa ser feito com os recursos e as ferramentas que tenho aqui e agora. Se eu quero ser visto, se eu quero ser notado, eu preciso criar o meu próprio palco. Entende?
O louco, ele cria a própria história. E ele não tem medo de ser julgado, ele não tem medo de ir lá fazer uma apresentação, fazer um trabalho, um projeto e não ter ninguém para assistir. Ele simplesmente está fazendo porque aquilo é o que traz vida para ele. E outubro pede isso, pede integração consigo mesmo. Integração com pessoas, com relacionamentos, com profissões, com situações profissionais que façam sentido para a sua história. Posso estar falando aqui com pessoas que trabalharam, sei lá, como dentista por 30 anos, mas agora não veem mais sentido em simplesmente fazer, sabe? Necessitam de um propósito maior. E então começam, sei lá, a voltar para um sonho de criança, que era cozinhar, ou que era fazer algo mais aonde você consegue trazer mais de si mesmo, ou então até continuar sendo dentista, mas trazer um pouco mais de identidade para o seu trabalho, trazer um pouco mais de flexibilidade, sabe? Sair do automático. Essas 3 cartas juntas falam: não viva no automático, não siga o que todo mundo segue, não faça o que todo mundo faz. Entende? Porque isso não te preenche, isso não preenche a sua individualidade. E somente sendo individual que a gente consegue ser espiritual e viver e preencher também o nosso espírito, né? Quantas pessoas famosas aí que a gente tem como referência que atingiram o sucesso, que atingiram décadas de sucesso, de carreira, de dinheiro, de matéria, e ainda assim não se sentiram em paz, não se sentiram completos. Talvez estavam buscando em outros lugares e entenderam que existe algo além do material, existe algo além do trabalho, existe algo além de fazer o que precisa ser feito, sabe, no dia a dia. Existe algo além, existe um campo espiritual, existe uma integração que necessita ser feita e necessita ser vivida em outubro. Só que não existe essa integração com a espiritualidade, com a divindade, com as energias, se eu não sou autêntico, se eu não sou louco, se eu não deixo-me ser julgado e interpretado pelos outros da forma como eles conseguem ver, sabe? Da forma como eles... Cada um tem as suas limitações, né? Eu posso ser a melhor pessoa do mundo para 1 bilhão de pessoas, mas talvez para uma pessoa não vou ser, entende? E tá tudo bem, porque cada um me enxerga com a visão que tem, e eu consigo enxergar tudo ao meu redor também a partir da visão e da consciência que eu tenho. Não adianta querer oferecer morango para uma pessoa que não gosta de morango, ou que tem alergia a morango, que não pode conviver com isso, sabe? Então é preciso também eu entender os meus limites, aquilo que eu tenho para oferecer, aquilo que eu gostaria de fato de oferecer e trabalhar nisso, e focar nisso, sabe? Trazer para a sua vida coragem, perseverança, olhar para o seu próprio caminho não como se eu estivesse à beira do abismo, mas entendendo que mesmo à beira do abismo existe um caminho projetado para que eu possa continuar caminhando, tá? Vamos ver aqui o que mais, sagitarianos? Vamos pegar aqui com o tarô de arte novel. Uma carta positiva para o signo de Sagitário para o mês de outubro de 2025. Uma carta positiva, por favor. Olha isso! A carta do Ás de Espadas. Que lindo! Libertação, empoderação, entendendo a importância da espiritualidade na minha jornada. Uma oportunidade de melhoria, algo que a gente não está vendo. O 5 de ouros. No fundo do deck, o 4 de ouros. Que lindo, que lindo. A gente tem, bora lá. A gente tem a carta como carta positiva, o Ás de Espadas, e como oportunidade de melhoria, o 5 de ouros. Aqui é como se eu ainda não estivesse enxergando o meu potencial. É como se eu ainda não estivesse enxergando que eu não preciso colocar recurso, energia, matéria em situações que não são para mim.
O 5 de ouros no lado negativo, ele traz uma coisa muito importante, que é: estou alimentando, estou dando recursos, estou deixando ir energia em situações que não me trazem retorno, que não me preencham de vida, sabe? E energia, por exemplo, quando eu me sinto cansado energeticamente, quando eu me sinto desgastado, não é que eu estou trabalhando demais ou não é que eu estou fazendo demais, é que eu estou fazendo coisas que não me trazem vida de volta. Entende? Entenda a importância de ter um posicionamento espiritual, de ter uma. É como se fosse. Existe algo a mais, sabe? Busque auxílio na espiritualidade, busque auxílio e força e clareza e ideias e pensamentos positivos na espiritualidade, porque é ela quem cria esse caminho que não é todo mundo que consegue enxergar, sabe? Esse caminho não é todo mundo que consegue enxergar, é só quem está ali de perto, é só você de dentro, né, de dentro para fora que consegue ver e entender que existe algo a mais. As pessoas não conseguem ver, mas eu sinto isso. Esse caminho é meio que a sua intuição, o seu sentir, sabe? E a espiritualidade com mais de espadas é falando: caminhe, caminhe porque eu estou com você, caminhe porque no decorrer do trajeto você vai ter todos os recursos, você vai ter as ideias, os insights para criar algo que de fato seja autêntico, sabe? Não queira ficar estruturando o 4 de ouros, né, no fundo do deck. Não queira ficar estruturando demais as coisas, não queira ficar ajudando demais pessoas que não tem gente que de fato não merece mesmo, ou tem gente que não faz o trabalho dela e quer que você faz o seu trabalho dela, sabe? Não gaste a sua energia com isso. Gaste a sua energia com você. Isso é o que a gente tem muito forte aqui. Gaste a sua energia com você. Tá? Vai ser importante porque você vai precisar dessa energia no decorrer do caminho. Você vai precisar dessa integração consigo mesmo para continuar dando um passo de cada vez, para que na primeira dificuldade você não volte, você entenda, essa dificuldade ela está querendo me mostrar algo, e eu vou usar isso como força para continuar seguindo, sabe? O Ás de Espadas, ele traz muito uma questão, posso estar falando aqui de Arcanjo Miguel, posso estar falando aqui de ancestrais, né, de uma vida, de uma linhagem, de uma energia masculina, de ação, sabe? Trazendo força. Aqui eu posso estar falando com pessoas que vão seguir trajetos e caminhos que os seus ancestrais gostariam muito de ter feito e não conseguiram, ou não tiveram a oportunidade, ou não tiveram a decisão de fazer acontecer da forma como deveria, sabe? Porque tiveram medo do julgamento, viveram presos em padrões, né? A gente tem muito uma questão, se eu estou falando aqui com mulheres, que a ancestralidade muitas vezes, por exemplo, a mulher ela tinha o sonho de ir trabalhar, de ter a própria renda, só que ela precisou ficar dentro de casa, ela precisou estar ali cuidando da família, sendo subordinada em muitos momentos ao marido, às situações, né? E não vivendo a sua realidade, mas por conta do externo, por conta das situações culturais, digamos assim, porque isso é o que todo mundo fazia, isso é o que ela tinha que fazer. Eu estou falando aqui de você quebrando padrões familiares, de você sendo a pessoa que vai viver coisas que ninguém da sua história, da sua linhagem viveu, sabe? Você buscando novos lugares, você buscando novos ambientes profissionais, se dedicando e sendo vista, sendo visto, sabe? É meio que isso. O Ás de Espadas ele traz muito reconhecimento, tá? Mas não esquece de uma coisa: autenticidade. É importante deixar com que falem, deixar com que pensem da forma como eles querem pensar. É importante ser autêntico. Não existe caminho espiritual sem autenticidade. É importante a gente conhecer as nossas luzes, as nossas sombras, somos equilíbrio, né? Balanceamento, não existe só luz, existe luz e sombra, mas entender que mesmo com as nossas sombras estamos buscando ser melhor, estamos buscando fazer a diferença pelos lugares que a gente passa, tá? Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Ó, o Ás de Espadas novamente. 4 de copas. E o 9
de copas. E a carta, olha isso. A carta da imperatriz com a carta do papa. Ou seja, pessoas que precisam acreditar na intuição. Se vocês não acreditarem que vocês podem, se vocês não acreditarem na intuição de vocês, se vocês não acreditarem que pode ser diferente do que foi com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos, você pode fazer diferente. Não tem como. Porque a imperatriz com o papa, ambos são hierarquias superiores, né, digamos assim, no âmbito espiritual, são pessoas líderes com lideranças que conseguem guiar, que conseguem direcionar até o caminho das outras pessoas, mas estão baseadas principalmente na autenticidade, naquilo que vem de dentro para fora, tá? O Ás de Espadas, 2 vezes, confirmando tudo aquilo que a gente falou, oportunidades que vêm. Muitas vezes essas oportunidades, elas podem não só vir de fora, mas elas vêm, sabe aquela ideia que você tem que muda tudo? Sabe quando você está caminhando num lugar e você de repente tem uma ideia e fala, não, eu acho que eu tenho que virar aqui nessa rua. E você vira e você descobre um novo lugar, uma nova vista, talvez aquilo que você realmente estava procurando, sabe? É essa ideia que muda tudo, que muda o dia, que muda a semana, que muda o mês, que traz encontros, traz pessoas, traz oportunidades. Porque aqui a gente está falando na sua área de relacionamentos agora, né? Então, o Ás de Espada na área de relacionamentos é você tendo pequenas coisas, pequenas ideias que te mudam a direção, sabe? E ao mudar a direção, grandes coisas acontecem. E aí você fala, gente, isso parece milagre. Não, foi aquela pequena decisão que você teve de virar o caminho. Por exemplo, eu vou para o meu trabalho todos os dias nesse mesmo trem, nesse mesmo ônibus, nesse mesmo caminho, nessa mesma rota, digamos assim, e hoje eu decidi fazer diferente. Talvez é nesse fazer diferente que você encontra outras oportunidades pessoais que te tragam relacionamentos mais estáveis, mais racionais, mais duradouros, que estão alinhados no mesmo propósito, com a mesma visão, tá? Área profissional, 4 de copas. O 4 de copas é onde a gente não está vendo tudo que a gente poderia estar vendo. É onde eu estou focado demais numa coisa, sendo que existe algo muito melhor em uma outra direção. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia para fazer um projeto, por que eu ainda não coloquei essa ideia na mesa no meu trabalho? Eu estou carregando aquela ideia há muito tempo para fazer isso. Por que eu ainda não tomei um pequeno passo para fazer isso acontecer, sabe? Ou para entender se isso de fato é viável ou não, ou para trazer uma mudança, porque o 4 de copas ele também traz mudança, traz outras possibilidades, mas é preciso a gente encarar isso, é preciso trazer isso para perto, tá? Se você está procurando por trabalho, talvez você está procurando por trabalho e as portas não estão se abrindo porque você está procurando por trabalho em lugares que não vão te trazer a completude que você precisa neste momento. Pare de querer bater cabeça, por exemplo, eu quero esse. E fica ali, insistindo 6 meses, 1 ano, insistindo em querer abrir aquela porta. Tente abrir uma outra porta, mesmo que seja menor, mesmo que na comparação não seja a mais adequada, tente abrir a porta que se abre para você neste momento, sabe? Porque tente abrir a porta que se abre, não. Tente caminhar em direção à porta que já está aberta para você. Porque o 4 de copas, ele traz isso, ele traz uma porta já aberta. Só que a gente não está focando a nossa visão nisso. A gente está focando a visão e querendo, muitas vezes, caminhar e estar ali naquilo que a gente acredita que é pra gente, mas que inconscientemente a gente já sabe que não é. Entende? Uma outra questão aqui, na sequência a gente tem o 9 de copas. O 9 de copas é uma carta que fala, faça um pedido. Qual é o seu desejo? Hoje, se você pudesse ter um pedido atendido hoje, qual seria esse desejo? Qual seria esse pedido? Porém, lembre que esse pedido é baseado em você, na sua verdade, na sua autenticidade, de fato nas suas necessidades, ou tem alguma coisa de quero isso para mostrar para alguém ou para ter, envolve outras pessoas? O 9 de copas nessa posição, ele traz muito, faça um pedido para você. Nada que envolva outras pessoas, nada que envolva a superação de um momento difícil, nada que envolva... Porque sempre que eu tô falando de superar algo, eu tô focando no passado, sabe? Aqui e agora.
O que de fato eu precisaria para poder continuar vivendo, para poder continuar me sentindo vivo? Tá? A gente, para se sentir vivo, a gente não precisa de ter grandes coisas. A gente precisa dar valor às coisas simples, a gente precisa dar valor àquilo que a gente já tem. A luz do sol, poder enxergar, respirar, ter a boca, o corpo funcionando para comer, sabe? Para poder se sustentar, ter força. São coisas simples, só que a gente não dá atenção quando a gente foca demais no passado ou foca demais na comparação externa, foca demais em querer ter coisas materiais de uma forma que não nos servem, não nos ajudam a crescer e evoluir espiritualmente, tá? E aqui traz muito isso, né? Não esqueça da imperatriz com o Papa. A única coisa que resta quando a gente morre é o nosso espírito, é a nossa alma. Então tudo que a gente constrói, tudo que a gente cria, na verdade não é pra gente. É pra vida, é pro outro, é pro que fica além disso. O que pra você hoje, na essência, é um pedido que você gostaria de fazer? Sabe? Ter a saúde, poder respirar de uma forma saudável, ter um alimento na mesa, tá bom? Sagitarianos, é isso. Gratidão infinita pela sua presença, pelo seu momento, pela sua entrega. Já te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a comentar se fez sentido para você, se não fez sentido. A sua interação aqui é muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.